No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2019. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No Jornal da CUT de hoje, centrais sindicais se reúnem em São Paulo e definem mais uma data de luta contra a reforma da Previdência, 12 de julho. O coletivo de advogados vai entrar com representação contra ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro no Congresso dos Estados Unidos. Petroleiros prometem resistência contra a venda de refinarias da Petrobras e ainda, o Ministério Público do Trabalho sugere que licença maternidade seja compartilhada com os pais. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Na última sexta-feira, a CUT e as demais centrais sindicais se reuniram e reforçaram o dia 12 de julho como dia de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras contra a reforma da Previdência. Além de um ato nacional em Brasília contra o fim da aposentadoria, pela valorização da educação e por emprego, que vai ser realizado em conjunto com a União Nacional dos Estudantes, atos também devem ser realizados em estados e cidades. Nesses atos, a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência vai ser entregue ao Congresso Nacional no dia 13 de agosto. Essa coleta vai ser intensificada. Sérgio Nobre, que é secretário-geral da CUT, reforça que esse abaixo-assinado é uma ferramenta importantíssima para dialogar sobre os impactos da reforma nefasta e ganhar mais apoio da sociedade contra a proposta que está tramitando no Congresso Nacional. E que além da coleta e o bom diálogo com a população, é muito importante a pressão aos parlamentares para mostrar que o povo não quer a reforma e para mudar os votos dos deputados e das deputadas que pretendem votar a favor do projeto de Bolsonaro. Sérgio Nobre afirma também que há informações de que o governo não tem os votos necessários, os votos que o governo precisa para aprovar a reforma da Previdência. Por isso, esse é o momento de pressionar os parlamentares em suas bases eleitorais para que digam não à proposta de Bolsonaro. Como pressionar? Na pressão.org.br. Aliás, esse site vale para todo mundo, né? Você, trabalhador, trabalhadora que é contra a reforma da Previdência, você tem dois caminhos, na verdade. O reajaagora.org.br e o napressão.org.br. Pelo Reaja, você tem a possibilidade de saber como a reforma da Previdência vai atingir a sua vida. Está tudo separado lá por assunto, por categoria. Tem inclusive a calculadora, o aposentômetro, né, para você calcular como ficaria a sua aposentadoria pelas regras atuais e como ela ficaria com a reforma da Previdência. Enfim, são as ferramentas que você tem. E o napressão.org.br é um site que você abre no computador, no tablet ou então no seu celular e ali tem todos os caminhos, né, para você enviar as mensagens pelas redes sociais, por e-mail, até por WhatsApp para os deputados e para as deputadas, dizendo que não vai aceitar a reforma da Previdência. Napressão.org.br. Política. O relator da proposta de reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB, deve ler nesta terça-feira as alterações, está previsto para ler nesta terça-feira as alterações que fez no texto enviado pelo governo. Os próximos passos vão ser a votação do substitutivo do relator na Comissão Especial da Reforma e a votação no plenário da Câmara. Para ser aprovada, a proposta precisa ter 308 votos em 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, disse à imprensa que quer votar a proposta no plenário antes do recesso parlamentar, que está previsto para o dia 17 de julho. Agenda. A CUT e as demais centrais sindicais reafirmaram que é fundamental a unidade na luta permanente contra a reforma da Previdência, mas também avaliaram que é fundamental incorporar temas como educação e empregos na agenda de lutas. A agenda inclui intensificar a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado, apoiar e participar a luta dos professores, que é coordenada pela CNTE, que vai realizar inclusive dia 13 de agosto um Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação e da Previdência, além de manter a pressão nas bases dos deputados e apoiar e participar da Marcha das Margaridas no dia 14 de agosto, também em Brasília. Uma outra reunião do Fórum das Centrais Sindicais deve ser feita no próximo dia 16 para avaliar as mobilizações e propor as próximas ações na luta contra a reforma da Previdência. Depois da Câmara, caso haja a aprovação na Câmara, o projeto de reforma da Previdência segue para o Senado. Portanto, a luta continua. Direitos.
Uma licença parental onde pai, caso queira, pode assumir os cuidados da criança para que a mãe retorne ao trabalho. Essa é a proposta do Ministério Público do Trabalho para uma nova lei que permita que as mães e pais possam compartilhar parte do final do período de licença maternidade. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na edição desta segunda-feira, dia 1º, na Folha de São Paulo, a intenção do Ministério Público do Trabalho é permitir que, após 120 dias da licença maternidade, o pai possa assumir o cuidado da criança por 60 dias e a mãe retorne ao trabalho. Caso seja aprovada, a lei que cria a chamada licença parental vai ser apenas para funcionários do Ministério Público da União. Mas a intenção do Ministério Público do Trabalho, do MPT, é que a iniciativa seja exemplo para os demais órgãos públicos e também para as empresas privadas. Mobilização. A direção da Petrobras iniciou na sexta-feira o processo de venda de 8 das 13 refinarias da estatal. Segundo o teaser é um recurso de propaganda que é utilizado para divulgar novos produtos, né? Segundo o teaser da estatal para o mercado, a empresa pretende vender as unidades em 2 etapas. Inicialmente seriam as refinarias Presidente Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini, Abreu e Lima e Landulfo Alves. A segunda etapa de vendas, que seria anunciada até o fim do ano, vai englobar as refinarias Isaac Sabá, Gabriel Passos, a fábrica de lubrificantes do Nordeste e a unidade de processamento de xisto. Como a Federação Única dos Petroleiros vem alertando já, a FUP, a privatização das refinarias vai colocar em risco a soberania energética do país e aumentar ainda mais os preços dos derivados do petróleo. Essas 8 unidades que estão à venda representam metade da capacidade nacional de refino, ultrapassam 1 milhão de barris de petróleo por dia. De acordo com a FUP, o que a gestão da Petrobras está fazendo é favorecer as empresas estrangeiras, abrindo mão de ativos que são economicamente estratégicos para a companhia e essenciais para a população, já que a missão principal da Petrobras é garantir o abastecimento nacional. Com a venda, os elevados preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha tendem a disparar, já que vão ficar completamente fora do controle do Estado brasileiro. O coordenador da FUP, José Maria Rangel, esclarece que dizer que os preços dos derivados vão baixar com a venda das refinarias é mais uma fake news do governo. O presidente da Petrobras, Castelo Branco, mente, segundo Rangel, quando usa esse tipo de argumento para defender sua política de esfacelamento da companhia. Rangel explica ainda que quem comprar as refinarias não vai vender derivados aqui no Brasil com preços menores do que os do mercado internacional. O preço médio do litro da gasolina antes do governo Temer pôr em prática a paridade com o mercado internacional, você lembra, era de R$ 2,98. Hoje está acima dos R$ 5,00. Rangel ainda critica que seria mais honesto se eles assumissem que querem vender a Petrobras porque não suportam a ideia de uma refinaria, de uma empresa eficiente ser uma estatal e o símbolo do sucesso do nosso povo. Política. A Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia vai entrar com uma representação no Congresso dos Estados Unidos contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pela atuação como juiz na Lava Jato. Segundo um membro da associação, o jurista Adriano Argolo, Sérgio Moro não violou apenas o sistema acusatório brasileiro, como reconhecem os próprios procuradores nas conversas reveladas pelo Intercept Brasil, mas também envolveu instituições americanas, como universidades e o FBI, induzindo essas instituições ao erro. O Adriano Argolo diz que as novas revelações sobre a atuação de Moro e os procuradores que explicitam a atuação político-partidária da Operação Lava Jato, com interferência inclusive nas eleições de 2018, caíram como uma bomba entre os parlamentares norte-americanos. Entre os membros do Ministério Público Federal, existe grande insatisfação com a atuação da Lava Jato, a ponto de um dos procuradores que participaram das conversas reveladas na última sexta-feira ter confirmado ao jornal Correio Brasiliense a autenticidade das mensagens, contrariando inclusive o posicionamento de Moro e Dallagnol, que continuam questionando. Para o jurista Adriano Argolo, a autenticidade está próxima de ser revelada, já que o fato de os integrantes da Lava Jato só terem aceitado a delação de Léo Pinheiro, da OAS, quando ele aceitou incriminar Lula, representa a confissão de um crime cometido pelos procuradores. Por outro lado, também comprova a inocência de Lula no caso. Já com a primeira revelação do Intercept, lá atrás, mostrando a ligação de Moro com Dallagnol, comprovando a parcialidade no julgamento, a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia apresentou ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, uma notícia-crime contra Moro e os procuradores da Lava Jato. O caso está sob relatoria do ministro Herman Benjamin. Argolo afirma que o que essas pessoas cometeram foram crimes de prevaricação, corrupção, improbidade administrativa e formação de quadrilha, e que é sem dúvida o maior escândalo do Poder Judiciário da história do Brasil. Jornal da CUT.
O Jornal da CUT fica por aqui, produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online e distribuição, agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.